Graça e paz, queridos. Mais uma vez estamos reunidos aqui, a gente aqui, você aí na sua casa, a Igreja Evangélica Livre Itapuã. Espero que esse momento que estaremos juntos aqui possa abençoar muito a tua vida, amém? Vamos estar juntos glorificando a Deus e agradecendo a Ele pela graça, né? Porque pela graça dele, que esse é o motivo de não sermos consumados, né? O amor dele, a misericórdia dele, a graça de Deus. E esse é o motivo de estarmos aqui, né? É pela graça de Deus que estamos aqui. É pela graça de Deus que nós estamos hoje escutando a sua palavra, louvores, estamos propagando a mensagem de Jesus Cristo. Para mim sempre é uma honra estar pregando a palavra de Deus, é um privilégio, né? É um privilégio estar aqui e anunciando o Evangelho a toda criatura, pelo menos aonde Deus me colocar, onde estiver o meu alcance, né? Então que esse também seja o desejo do teu coração, em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Eu espero que você esteja bem, sua família, todo mundo aí em casa, que Deus possa estar abençoando, fortalecendo, amadurecendo, crescendo no conhecimento da palavra. Que Deus te abençoe muito. Então convido a todos a estar agora nesse momento louvando e glorificando o nome de Deus e cantando: ó Deus, como a tua graça é maravilhosa, essa graça que me alcançou, essa graça que me transformou, essa graça que me regenerou, essa graça que me salvou, a tua maravilhosa graça. Maravilhosa graça. Convido você a louvar conosco. Teu amor que não falha, esse nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Cante conosco, queridos, a graça de Deus. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, poderoso Deus. Oh, a terra treme com sua voz e nos deixa
Sou livre pela tua graça, Senhor, que me alcançou. Aleluia. Maravilhosa graça. Aleluia, Senhor. Tu és bendito, tu és maravilhoso, Deus. Amém. Amém. Que esse louvor tenha te abençoado, queridos. Em nome de Jesus. A maravilhosa graça de Deus que nos alcançou. Amém. Vamos lá. Vamos dar continuidade à palavra de Deus agora. Espero que você assimile cada palavra, né? Preste atenção em cada palavra, na mensagem, na centralidade da mensagem, para que Deus possa abençoar muito, mas muito mesmo, a tua vida. Amém? É isso aí. Deixa eu dar aqui uma ajeitada aqui no microfone. Isso. Tá pra cá. Ao vivo. E a cores. Dá uma descidinha aqui. Isso aí, queridos. Deus tem feito grandes coisas. E nós só temos motivos para agradecer a Ele. Só temos motivos para estar glorificando o nome de Jesus. Porque Ele é bom, e Ele é bom o tempo todo. Vamos lá. Vamos para a palavra de Deus. Peço que o Senhor, que você abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 5, ok? Lucas capítulo 5 é uma das passagens mais lindas que eu leio na Bíblia, né? A Bíblia, ela é toda linda. A Bíblia, cada livro, né? Cada palavra, cada texto, ela é maravilhosa, ela é arrebatadora. A Bíblia é incomparável, pois a palavra de Deus pois a Bíblia é a palavra de Deus, e no qual não precisa nem a gente provar mais isso. A Bíblia, ela resistiu. A palavra de Deus resistiu durante toda a história humana. E nada, querido, mas nada mesmo, vai impedir os propósitos de Deus que está escrito na sua palavra. Eu vejo cada vez mais o mundo, as pessoas se afastarem de Deus de forma até ateia e de forma religiosa. De forma religiosa, sim, onde só se vive uma religiosidade, onde se vive só uma crença. Escolheram uma religião. Uns escolhem ser espíritas, outros católicos, outros, sei lá, tantas religiões por aí. E outros escolheram ser crentes, evangélicos, mas ainda não conheceram Jesus. Eu busco conhecer Jesus na sua palavra. Eu sei quem Ele é. Eu aprendi a ver Jesus como Ele é. Às vezes falho muito, mas eu sei quem Ele é. Eu sei a minha identidade. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Hoje eu sei quem eu sou. Eu não tenho mais dúvida. Eu não tenho mais crises em relação a isso. Eu sei exatamente o que é a palavra de Deus para mim. Ela é a revelação de Deus para a minha vida, para o que Ele quer para mim, para o propósito dEle, para os projetos dEle. O Salmo 139 é um salmo muito lindo, que diz, que o salmista está dizendo ali que antes, quando eu estava no ventre da minha mãe, o Senhor já tinha traçado os meus caminhos. O Senhor já tinha
me formado lá, quando ninguém via, no profundo lá do útero, né? da bolsa que eu estava envolvido ali, na barriga da minha mãe, o Senhor já tinha traçado esse momento para mim, já tinha traçado os meus dias. O Senhor estava ali no íntimo comigo. Era eu, era você, querido. Cada ser humano nesse mundo, nesse planeta Terra, aonde aí dizem, né, que tem mais de 7 bilhões de pessoas, 8, não importa. Cada um tem uma história particular com Deus. Cada um lá no íntimo do ventre da sua mãe, quando ninguém via, Deus estava lá. Jesus Cristo estava lá, traçando os teus dias, fazendo planos para você, fazendo planos para mim. E Ele, é maravilhoso que Ele vem e mostra esses planos para nós. Filho, nem você mesmo sabia disso. Você nasceu com um propósito que você não sabia, até que eu me revele a ti. E Ele se revelou através das Escrituras, através da criação dele, como diz Romanos. Não tem como negar que é uma mente pensante, que é uma mente maravilhosa, magnífica por trás de tudo isso. Não foi uma explosão. É um Deus que se revelou uma raça caída, Jesus Cristo, na pessoa de Jesus, e deixou a sua palavra para as gerações futuras se revelar através dela. Ele se revelou para mim, Ele se revelou para você, Ele está se revelando para o mundo, porque ninguém nasceu fora dos propósitos de Deus. Ele traçou, como diz o Salmo, todos os dias de minha vida. Mas sabe, muitas vezes Deus se revela e nós fazemos o quê? Rejeitamos esse propósito, rejeitamos esse chamado, queremos viver a nossa vida do nosso jeito, porque o pecado fez isso. E a pior coisa que tem é quando o homem, quando eu digo homem de forma geral, mulher, homem, quando o homem, quando a pessoa, quando o ser humano, ele não reconhece que é um pecador e que precisa do perdão de Jesus para que seja salvo. E salvo de quê? Salvo da sua ira vindoura. Pois com amor Ele morreu numa cruz. Por amor Ele morreu por mim. Ele morreu por nós. Porque Ele não quer que ninguém esteja diante dele, da ira dele vindoura. Porque o ser humano, ele tem uma capacidade incrível de neutralizar Deus, de extinguir Deus. Por quê? Porque ele não quer que ninguém, ele não quer se submeter a ninguém. Ele não quer, na mente dele também pensar dessa forma. Eu não vou servir a um Deus que vai me punir, acreditar no Deus que vai me punir. Querido, Deus não está aqui para punir ninguém. Ele tem um plano. E esse plano não foi quebrado. Não. Esse plano continua. Porque o plano de Deus foi criar o homem para que o glorificasse. Esse é o motivo do homem. Esse é o motivo de nascermos. Esse é o motivo de estarmos aqui. É para glorificar Deus. E Ele até hoje trabalha para que você entenda isso. Para que você e eu entendamos isso. Para que o plano dele, que nunca vai ser frustrado, para a eternidade, você esteja presente e eu também esteja lá. Jesus nos ama de tal forma, queridos, que Ele não desiste de nós. São nós que desistimos dele. Ele quer que você, que eu, entre nesse plano
de amor. E ele se mostra amor para você e para mim. Desse plano de amor que ele, lá, desde que a Bíblia diz que desde antes da fundação do mundo, ele já tinha. Ele já pensava em você. Ele já pensava em mim. Mas o homem caiu. Desobedeceu. Porque Jesus não quer, meu querido, nenhum fantochezinho não. Ok? Que por medo tal. Não, não é isso. O aceito, o ande com ele. Não. Ele criou seres para serem filhos. Ele criou seres que o escolham por amor. Mas sabe, não é a escolha. Não é nós que escolhemos Jesus. Ele nos escolheu. É Ele que gera a fé em nós. É Ele que gera tanto o efetuar quanto o querer. É o Espírito Santo de Deus que faz tirar as escamas dos nossos olhos e enxergar o quanto Ele é maravilhoso. Se deixe ser moldado por esse Deus. Se deixe ouvir o chamado dele. Jesus hoje te chama, assim também como ele chamou a Pedro. E sabe, muitas vezes, seus discípulos, eu quero enfatizar hoje aqui a chamada de discípulos e Pedro, porque muitas vezes temos encontro com Deus, mas parece que, sabe, não chegou ainda aquele ápice. A gente conhece, acha Jesus um cara legal, acha ele uma pessoa interessante, um guru que fala, prega palavras de esperança, né? Bons princípios, mas ainda não entendeu o chamado, o propósito real do que é seguir Jesus. Quem de fato Ele é. Aonde você está, quem você é, quem nós somos diante de Deus. Veja aí, querido, aonde o nosso tema hoje será o discipulado. O discipulado, o discípulo. O texto Lucas capítulo 5, versículo 1 a 11. Fala aqui da pesca maravilhosa. Os primeiros discípulos. Certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando já as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, que é Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco o barco, né, da terra, já que o barco estava próximo da terra. E sentando-se, ensinava do barco as multidões, porque como tinha muita gente, Jesus estava muito próximo, então tem que ter um lugar mais alto para que ele pudesse falar. E mandou afastar o barco. Bota o barco mais para lá. E Jesus ficou em cima do barco e falando às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Pedro, faze-te ao largo, vai para dentro do mar, mais para dentro, e lança as redes para a pesca. Jesus estava falando isso porque Jesus sabia exatamente o que se passava com eles. Eles passaram a noite toda pescando e não pegaram nada. Jesus falou às multidões e em seguida falou para eles: entrem de novo no mar e lancem as redes. No versículo 5, Pedro, o representante da turma, mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Calma aí. Por que Pedro falou isso? Sobre a tua palavra lançarei as redes. Esse aqui foi o segundo encontro. Esse aqui foi o segundo encontro de Pedro com Jesus. Porque o primeiro, que está lá no Evangelho de João, capítulo 1, foi o irmão dele, André, que o chamou.
Encontramos o Messias, diz lá a palavra. João capítulo 1, versículo 40 a 42. Encontramos o Messias. Porque todos os judeus sabia que viria um Messias, que isso era ensinado pelos rabinos. Encontramos o Messias, o irmão de Pedro, André, falou. Bem, André levou Pedro até Jesus. Jesus conheceu Pedro. O primeiro encontro de Pedro está registrado aqui, em João capítulo 1. Ali, Jesus não chamou diretamente Pedro, mas Pedro, vamos dizer que Pedro simpatizou com ele e até reconheceu que ele poderia ser o Messias. Seria um mestre, mais um guru, que de repente seria aquele que os profetas profetizavam em relação a ele. Esse primeiro encontro com Pedro, com Jesus, que Pedro teve com Jesus, não foi algo impactante, mas foi algo que de repente Pedro teve alguma percepção de que, cara legal, gente boa, será que ele é um bom homem? Pedro ainda não tinha visto os milagres. Porque parece que tem pessoas que para entender Jesus, para aceitá-lo, não sei, tem que ver sinais. Interessante que os fariseus perguntam, se tu é o Messias, mostra um sinal do céu. Aí Jesus fala, maior que o sinal de Jonas, que vocês sabem que tem nas Escrituras, e vocês pedem sinais para mim, para provar, eu tenho que provar para vocês que eu sou o Messias, fazendo milagres para vocês. É vocês que dizem isso para mim? Sou eu que resolvo isso. É quando é chegada a minha hora de fazer. Porque tem pessoas que ficam colocando Jesus sempre à prova, e nunca se rendem de verdade a Ele. Nunca se negam, nunca se submetem, mas fica submetendo Jesus sempre, Deus sempre à prova. E nunca se firma. Os sinais, milagres, eram sinais sim do Messias. Isso eram sinais do Messias, os milagres. E Jesus fez isso porque era um sinal. O milagre da maravilhosa pesca, o milagre da pesca. Pedro teve esse encontro com Jesus aí, o primeiro, e não foi algo impactante. Mas aqui, mestre, eu vou fazer isso, porque o Senhor está mandando. Mas Pedro, com certeza, querido, não fez isso realmente confiando. Bote fé, não fez. Porque se você for ver os outros textos, você vai ver que Pedro está crescendo. Que Pedro ainda não entendeu o seu ministério. Ele não entendeu o propósito no qual Deus, desde o ventre da sua mãe, tinha para ele. É uma construção. O discipulado é uma construção. Pedro, apesar de ser quem ele era, e os outros também que não é somente Pedro ali que era o bonzinho, não. Homens que, pedras brutas, que Jesus por 3 anos e meio iria talhar, mas viam que eram homens limitados, homens brutos, às vezes ignorantes, violentos, mas eram homens que ele olhava no coração e dizia, esse se submeterá. Quando tem aqueles bonzinhos, né, queridos? Que tão obediente, tão crente, e tão pecador, cínico. Sabe o que eu estou dizendo isso, queridos? Quem conhece o coração do homem é Deus. Nem nós mesmo conhecemos. Pedro nunca projetou isso para ele. Deixar o barco, deixar a pesca, deixar sua vida para seguir a esse homem que, quando ele teve o primeiro encontro, ele não botou muita fé. E aqui Pedro diz mais uma vez, eu vou lançar. Já que o Senhor está falando, eu vou lançar. Mas Pedro, na sua experiência, na sua autoconfiança, na sua, prepotência, ou se achando até maior
do que aquele simples homem que estava mandando, vai, volta para o mar e lança as redes. Você é pescador por acaso? Porque eu sou pescador, a gente passou a noite todinha, você vai voltar e vou pegar peixe. Mas tudo bem, eu vou provar para você que não tem nada lá. Volta lá. Muitas vezes, queridos, nós, na nossa prepotência, arrogância, sabe, homens, o ser humano arrogante, quer se sobrepor a Deus, quer ensinar para Deus, quer dizer quem é Deus e como Ele deve agir, quer explicar a Deus. E Deus fala: filho, a minha mente é maior, os meus pensamentos são maiores do que os teus, os meus caminhos são maiores do que são mais largos, são mais compridos, são mais distantes do que os seus caminhos. A minha mente, quem me aconselhou, eu estava lá sempre, antes da fundação do universo, da terra, eu sou Deus incriado. Mas Pedro estava ali na posição de quê? O experiente, o pescador que sabia de tudo. Aí chega aquele simples homem que teve o primeiro encontro com ele, não botou muita fé, vai lá e coloca, tá bom, eu vou jogar de rede. E os outros discípulos também, porque não era a experiência só para Pedro não, a experiência também era para os outros. Porque quando Deus atinge alguém, cara, querido, quando Deus usa alguém, Deus também está usando aquela pessoa para também alcançar outras, para atingir outras. E vai lá, Pedro, os discípulos, pescamos a noite toda, lança as redes. Feito isto, no versículo 6, feito isto, o que Jesus mandou, apanharam uma grande quantidade de peixe, de modo que as redes se rompiam, acenaram, venham. Então os companheiros que estavam no outro barco, para que viessem ajudá-los, eles pois vieram e encheram também os outros barcos, porque quando Deus abençoa alguém, é para que a vida dessa pessoa que foi abençoada também seja uma bênção para os outros. A igreja foi chamada para ser abençoada. E abençoada com o que, querido? Com o privilégio de estar pregando a palavra de Deus e abençoando as outras vidas. Outras vidas. Prega o Evangelho. Ide pregar o Evangelho. Através de Pedro, da experiência de Pedro, todos foram abençoados. Porque tanto o barco dele como o barco dos outros se encheram, diz aqui, de tal maneira que quase afundavam de tanto peixe. É uma bênção compartilhada, querido. Deus, quando te abençoa, quando me abençoa, Ele me abençoa, não nos abençoa em si mesmo, para nós mesmos, não. É para que abençoe, para que as pessoas olhem na minha vida, na tua vida e digam assim: esse Deus existe. Existe um Deus, porque eu vejo Ele na vida de Fábio, eu vejo Ele na vida de Dona Cristina, eu vejo Ele na vida de Anne, de André, eu vejo Ele na vida dessa igreja, eu vejo Ele. O chamado de Deus é para o discipulado, querido, que é o negar-se a si mesmo. O versículo 8, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: retire-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Vendo isso, porque quando foi lá, no primeiro encontro com Jesus, Pedro não se rendeu, Pedro não se ajoelhou, Pedro não teve nada dessa, ele é o Messias, ó. Não! Naquele encontro ali, no primeiro encontro, Jesus só disse para Pedro: tu és Simão. Agora tu vai ter um outro nome. Tu és Simão, tu és Pedro, a pedra. Não que Pedro seria a pedra, porque a pedra, a
a pedra angular é Cristo, a rocha é Cristo, é que a fé de Pedro iria se alicerçar nessa rocha, nessa pedra que é Jesus. Legal. Eu acho que Pedro não entendeu nada, não entendeu mesmo. Aquele primeiro encontro não foi algo impactante. Esse foi o primeiro chamado. E Pedro não entendeu. Mas Jesus não desistiu dele. Esse foi o segundo chamado. Vai e lança as redes. E a Bíblia diz aqui que Pedro, quando viu isso, Pedro se prostrou e disse: afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Pois à vista da pesca que haviam feito, o espanto se apoderara dele, e não só dele, mas de todos que estavam lá também. Quem é esse homem? Quem é esse homem? Jesus começou ali o discipulado com esses caras. Quem é esse homem? Quem é? Bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Pedro, disse Jesus a Pedro: Simão, não temas agora, não temas, porque de agora em diante tu não serás mais pescador de homens. Jesus disse para ele: tu és Simão, tu és Pedro. No grego Petros, pedra. No grego é Petros, né, que é Pedro. Sobre essa rocha edificarei, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Já estava começando aqui a fé de Pedro crescendo no coração dele. É você mesmo, filho. É você que está sentado aí me ouvindo. Deus tem um propósito na tua vida. Não seja só um crente. Seja um discípulo. Uma vez que é discípulo, não tem como mais olhar para trás. Uma vez que é discípulo, olhar para frente. Uma vez que é discípulo, vai ter situações que nós vamos ter que abandonar tudo. Até filhos, se possível. Até família, se possível. Tudo. Tudo. Esses homens abandonaram tudo. E quando abandonou aqui, não é de forma irresponsável. Levantando eles os barcos para a terra e levando eles os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Sabe, queridos, o primeiro chamado de Pedro simpatizou com Jesus. O segundo chamado de Pedro foi algo mais forte, porque Pedro viu em Jesus que ele poderia ser o Messias por causa dos sinais que ele fez, do milagre que ele fez. Finalizando, o terceiro chamado de Pedro para o discipulado, sabe? Isso se encontra no livro de João, versículo 21. João 21, que essa é uma das passagens mais lindas das Escrituras. João 21, 1 a 3. 15 a 18. Desculpa. 15 a 18. Jesus tinha morrido e agora ressuscitado. Pedro tinha negado. Já havia passado todo um processo. E agora estava Pedro aí amargurado, porque traiu o mestre. Jesus marca um encontro com seus discípulos à beira do mar da Galileia. E Jesus enfatiza: olha, me encontrem em tal dia, tal hora, lá no lugar que eu estou marcando com vocês. Mas diz a Pedro, ele dá um recado especial para Pedro, diz a Pedro que Pedro vá. Pedro vai, estão ali reunidos. Houve uma situação antes, né? Claro, que fez os discípulos lembrarem do que já havia acontecido quando Jesus aparece ali como uma alma, né? Andando sobre as águas. Uma pesca de novo, uma pesca maravilhosa no caso. Maravilhosa. Opa, eu já vi isso. Já aconteceu isso comigo. Jesus entra no barco, vai lá para a beira
do mar lá, assa o peixinho com Pedro e discípulos. Pedro já tinha percebido que era o mestre, já estava todo mundo ali reunido. Aí Pedro tem a experiência com ele quando o irmão leva para conhecer Jesus. Aí Pedro depois tem a experiência com Jesus em Lucas capítulo 5, na pesca maravilhosa. E agora Pedro tem uma experiência tremenda, aquela experiência tremenda com Deus. Que não era aquela, foi o finale ali, mas o processo, onde Pedro ainda não estava entendendo, mas ali Pedro, no coração dele, definiu de forma final: eu te seguirei até a morte. Quando Jesus está ali com eles, e vai ali do 15 ao 18, onde diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes? Jesus estava falando não com amor filéu, amor de amigo, um amigo, não, tu me ama, ágape, ágapo, o amor de Deus aonde você se nega para servi-lo? Sim, mestre, sim. O primeiro encontro era um amor filéu. O segundo encontro, lá na pesca maravilhosa em Lucas capítulo 5, Simão Bajonas, tu me amas? Tu me amas, Simão? Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: pastoreia as minhas ovelhas, Jesus. E na terceira, perguntou a terceira vez Jesus: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro se entristeceu, me perguntando pela terceira vez: amas-me? Respondeu Pedro: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras moço, te cingias, tu se vestias a ti mesmo e andavas por onde tu querias, mas quando fores velho, estenderás as mãos e o outro te vestirá e te levará para onde tu não queres ir. Um discípulo, querido, ele não vai para onde ele quer ir. Um discípulo vai para onde Jesus quer ir, para onde seu Senhor o leva, para onde o seu Senhor o manda. Mas sabe, nós vivemos um cristianismo, vivemos uma crença, muitas vezes, o cristianismo como uma crença, que nós queremos que Jesus, que Deus vá para onde nós queremos que Ele vá. Para onde queremos que Ele nos siga, que Ele satisfaça os nossos desejos, as nossas vontades. Nós não queremos nos negar. Queremos que Ele faça a nossa vontade e não nós a Ele. E Jesus está dizendo aqui para Pedro e para os discípulos também, que isso não era só para Pedro, não, é para os discípulos também. Vocês não vão fazer mais o que vocês querem. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivia já era, agora vivo para Cristo. O amor de Jesus está em mim. O Espírito de Deus se move em mim. Jesus está dizendo: vocês vão aonde o Espírito de Deus disser para vocês irem. Queridos, um discípulo está preparado quando ele se nega totalmente. Assim como Jesus fez em Filipenses capítulo 2. Ele se negou. Ele sendo Deus, veio em forma de homem. E ele desceu mais ainda, serviu a sua criatura, lavou os seus pés, lavou os meus pés, lava até hoje os pés da humanidade. Sabe, um discípulo, como diz aqui, outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. A Bíblia diz que ninguém vai a Deus. Ninguém busca a Deus. E muitas vezes, queridos, Deus vai levar
vai levar-nos para lugares que nós não queremos. E por que as pessoas também não querem Jesus? Porque elas não querem deixar seus pecados. Elas não querem deixar a sua vida de pecado, seus costumes, seus hábitos. Não querem deixar. Não tem como seguir Jesus. Não tem como ser discípulo. Jesus não está chamando crente. Jesus não está pedindo aqui para você se converter para ser crente, para ter uma religião. Não. Jesus está chamando aqui para você ser um discípulo. É um encontro eterno, aonde vai culminar na eternidade, para ser um discípulo, querido. Falo para nós, como igreja, a sua vida não é mais sua, é de Jesus. E vai ter situações que nós vamos para lugares e vamos fazer coisas que nós não queremos, mas por amor a Ele, que vai ser incômodo para a gente. Mas é uma ordem, é um mandamento, é um chamado de Jesus. Você está disposto ao chamado de Jesus? Eu estou disposto a esse chamado? Nós estamos dispostos a esse chamado? O cristianismo não é igual a muitas religiões que tem por aí. Jesus não é igual ao guru, Jesus não é igual a ninguém. Ele é Deus, está acima de todas as coisas. E Ele chama a mim e a você para ser discípulo. Discípulo. Nós vamos ter uma jornada aí de discipulado. 10 palestras, toda segunda-feira. E eu espero que você esteja lá, querido. Igreja Evangélica Livre. Que eu sei que Deus vai falar muito conosco. É um trabalho, é uma construção para o discipulado. Amém? Que Deus nos abençoe, queridos. E que a cada dia Deus possa construir em nós, em nome de Jesus, construir em nós um coração de discípulo. Discípulo é aquele que não vai para onde, que vai para onde Ele quer. Ele vai para onde o Senhor dele quer. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por essa palavra e que essa palavra, Deus, tenha entendimento nas nossas mentes, nos nossos corações, para que nós possamos cada vez mais, aonde o Evangelho está sendo cada vez mais relativizado, crentes que muitas vezes, Deus, querem se moldar ao mundo, barganhando até às vezes a sua fé, querem ser vistos pelo mundo, serem agradados, né? Serem aceitos, querem ser cristãos mundanos, aonde tua palavra diz que é A, e muitas vezes a gente quer dar um jeitinho para dizer que é B, e não é assim. O que é, a tua palavra é a nossa regra de fé e prática. A tua palavra é a regra de fé e prática para todo aquele que em ti crê. Nos ajuda, Senhor, a ter um coração como esses homens, um coração de discípulo. Em nome de Jesus, eu te rogo que o Senhor nos ajude a ter um coração de discípulo. Em nome de Jesus, amém. E amém. E amém. Amém, queridos? Deixa eu terminar com essa música que fala muito a questão dessa graça maravilhosa. Eu quero encerrar. Você lembra o dia que Jesus te chamou? Hein? Porque eu me lembro. 21 de abril de 1995. Eu já tinha tido alguns encontros com Jesus, mas aquele dia ali foi o segundo, vamos dizer assim, como Pedro. Eu entendi. E os demais, até culminar no dia que eu entendi que o meu coração não era ainda um coração de discípulo. Não era. Foi quando Jesus estendeu a sua mão para mim. Ele estendeu a sua mão para mim quando eu estava longe dele. Amém? Então, querido, tenha um coração de discípulo. Você lembra o dia que Jesus te chamou? Lembra? Então, guarda isso no teu coração.
A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz quando Ele estendeu a sua mão para mim. Você lembra desse dia? Como foi com Pedro? Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. E agora? E agora me regozijo desde que o aceitei. E na tempestade eu posso sossegar. Estou sossegado em Ti, Senhor, pois com Ele estou liberto do perigo e grito mal. Desde quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Ele estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Sabe, queridos, Deus estendeu a sua mão para aqueles homens, os discípulos, e transformou eles exatamente no que Deus queria. Não resista, não resistamos a Deus. Deixe que Deus nos molde exatamente como Ele quer. O coração de discípulo. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto, o seu rosto, e te dê a paz. Fique em paz, queridos, e é a paz que excede todo entendimento. Que mesmo nas aflições possamos sentir paz em Cristo Jesus. Amém? Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Até sábado, querido, se Deus quiser. Deus te abençoe. Aleluia.